minha programação do mês de setembro. Ótimo, é isso aí. Agora é só colocar em prática, né? E veja se realmente vai funcionar, se vai dar certo, ok? Daiane. A paz de Deus, irmã Gislaine. Amém. Tudo bem, e você? Eu sou a Daiane. Daiane, do Paraná. Estarei aqui então apresentando o meu mapa, que foi baseado no mapa do progresso. Coloquei como mapa preparatório para teste de culto oficial. Certo. Na primeira semana de dezembro será o teste aqui na minha cidade. Então, estou com 3 alunas para culto oficial e a gente está aí revisando, né, os conteúdos. Certo. Então, uma observação. Se foi isso mesmo que eu entendi, você tá com 3 alunas para fazer teste de culto oficial. As 3 vão fazer teste de culto oficial? Não sei se você já trabalha desta forma, tô vendo o seu vídeo agora, não sei se você vai falar sobre isso no vídeo, mas já fica uma orientação, né? Você pode ganhar tempo desta forma, como as 3 farão o mesmo teste, né? E dar aula coletiva para elas. Pelo menos em questão ao MSA, revisão de teoria, provas, né? E até mesmo na parte prática, porque uma vê a outra tocando ali na frente, né? E vai amenizando a questão do nervoso. É uma preparação a mais pro teste, ok? Depois você me conta se você já faz isso. Não sei se você vai falar aqui, né? Eu dividi todo o conteúdo nesses últimos 3 meses aí, pra gente estar finalizando. Então, fiz aqui o meu mapa referente ao mês de setembro. Né? Coloquei aqui, estrutura do mapa. Mês de setembro, nível da aluna intermediária. Número de aula no mês são 4, sendo 1 por semana, duração de 60 minutos. O objetivo desse mês de setembro é revisar o método volume 2, hinos da fase 5, teoria das fases 1 a 6, as escalas e aplicar algumas provas. Isso é muito bom. A estrutura das aulas vai ser tocar 8 estudos e 5 exercícios, do método volume 2, tocar 20 hinos da fase 5, 3 escalas e revisar a teoria. 2. Só veja se essa quantidade que você colocou aqui se dá tempo até o dia do teste mesmo, tá? Não sei se você já fez esse cálculo, mas é sempre bom você fazer pra ver se essa quantidade dá certo ou se tem que aumentar mais, tá? Mas aqui que você colocou, volume 2, elas não vão fazer teste de culto oficial? Ou... não entendi. Às vezes a aluna vai fazer teste de culto oficial, mas já é casada, né? Então ela tem que passar pelos outros volumes, 1 e 2 antes. Entendi. Claro, aí se for uma aluna que já tem teste de reunião e já fez o volume 1 e 2, ela, né, cancela, né, elimina e fica só no 3. Ok. Vamos seguir. Fases por aula. O tempo sugerido é de 10 minutos para revisar a teoria, 10 minutos aplicar a provinha, 40 minutos no órgão. E nos estudos, exercícios e escalas. Então, o conteúdo a ser trabalhado nesse primeiro mês ficou da seguinte maneira. Na primeira aula, revisar a teoria fase 1 e 2, né, todo o conteúdo, tocar ali 20 hinos da fase 5, 3 escalas, e o método volume 2, estudos 1 ao 7 e exercícios 1 ao 5. Na aula 2, a mesma estrutura. Só que aqui já aplicar a prova da fase 1 e 2, que foi revisado ali na aula anterior. Olha, uma dica. Se você já vai fazer a revisão, né, a aluna já terminou ali, eu tô falando agora de mim, tá? Eu não costumo fazer uma revisão dessas fases iniciais, tipo a fase 1 a fase 2. Porque eu deixo por último, porque elas são mais tranquilas, são mais fáceis. Eu já começo a pegar firme nas fases que são mais difíceis, que as alunas têm mais dificuldade. E ó, ali eu me preocupo em fazer questões, revisões, se for o caso, passar prova, né? Essas fases 1 e 2, que são bem iniciais, é muito tranquila, é muito assim, no meu ponto de vista, abre aspas, muito bobinha, né? Fecha aspas, tá? E aí depois, claro, a gente dá uma atenção maior. Por quê? Se a gente for pensar num teste, a examinadora não vai perder tempo na fase 1 e 2. Ela vai querer ver o quê? As fases mais lá na frente, a 15, a 8, a 7, a 9, a 10, tá? Mas é só uma sugestão. Revisar as fases 3 e 4, tocar mais 20 hinos, 3 escalas e os estudos do volume 2, 8 ao 14 e exercícios 6 ao 10. Na aula 3, a mesma coisa, né? Aplicar a provinha da fase revisada na aula anterior, revisar fases 5 e 6,
20 hinos, 3 escalas e método volume 2, estudos 15 ao 22 e exercícios 11 ao 15. Na aula 4, aplicar a provinha das fases 5 e 6, né, que foram revisadas na aula 3. Ok. Tocar 20 hinos, mais 3 escalas e terminar aqui então o método volume 2. Os estudos da 23 a 30 e exercícios da 16 a 20. Então aqui a conclusão final. Nesse mês de setembro, né, será revisado então fase 1 a 6, hinos da fase 5, dá um total aí de 79 hinos, 9 escalas, método volume 2 completo e As provinhas da fase 1 a 6. Ok. Então esse é o mapa. Deixa eu só voltar aqui. Estaria aqui então a É isso mesmo, ó, você falou mapa de culto oficial. E aí eu não vi você falando sobre o volume 3. Então o foco para esse mês aqui vai ser só o volume 2. É isso, né? Ok. Regina foi minha mentorada, fez mentoria, primeira turma comigo, tá de volta aqui. Amém. Eu vim aqui falar sobre o meu mapa do progresso. Eu peguei Ok. uma aluna iniciante. Ela começou agora no mês de agosto. Na primeira aula, eu me apresentei a ela, porque ela é iniciante, porém, ela já estudou uma vez com alguém. Eu procurei saber dela tudo que foi dado a outra professora. Muito bem. Exatamente. Procurei saber da aluna tudo que ela já estudou com a professora anterior. Façam isso, ok? Também para saber dela com qual desses assuntos ela tinha mais confiança, ela aprendeu melhor, ela gostou mais, né? Fez um apanhado. E eu expliquei para ela sobre a importância de cada assunto Ok. na formação musical. Ela me contou até onde ela tinha estudado e aprendido também com a outra professora. Eu observei que não tinha sido muita coisa, não. Era a nossa primeira aula, nosso primeiro... Olha que interessante, eu observei que não tinha sido muita coisa. Então daí você já tem uma base do que você vai trabalhar com aquela aluna. Então tá certinho o que a Regina tá falando aqui. Ela conhecer como era o trabalho, a minha didática de ensino. Exato. Eu já comecei com ludicidade, que ela já tinha, né, pegado um instrumento com o Pro. Eu perguntei pra ela se ela conhecia aquele instrumento que tanto ela usava, né? Ela falou que sim, ela conhecia o instrumento dela, óbvio. Então nós fizemos quebra-cabeça do órgão eletrônico. E em cada pecinha que ela foi montando, aí nós íamos ao instrumento e eu fazia perguntas sobre aquela parte, né? Sobre o M, LM, sobre a importância da pedaleira, o que a pedal de expressão faz. Aproveitei e nós demos ali uma geral nesse assunto, utilizando a brincadeira. E ela aprendeu mais, ela ficou sabendo coisas que ela não sabia Muito bem. no instrumento musical, e foi de uma forma leve, de uma forma super descontraída, porque ela aprendeu tudo sobre o instrumento dela, brincando. Ótimo. Então acabamos aí a nossa primeira aula e na segunda aula, então eu aprofundei aí nos assuntos iniciais do volume 1, né? Porque ela tinha feito isso aí com a professora. Primeiro eu dei aquela revisão geral e pedi que ela fizesse para mim aí um mapa mental sobre a música, sobre os seus elementos. Eu revisei esse assunto assim de uma forma diferente, de um ver diferente aos olhos dela, né? E eu percebi que ela dominava realmente esse assunto, fez muito bem seu mapa mental. Então eu falei para ela sobre as claves, ao mesmo tempo eu falei sobre as propriedades do som, enfim, fui falando grave de sol, sobre agudo, clave de dó, médio, som grave para clave de fá, dei uma geral na fase 1 do MSA também, e fomos direto para a fase 2. Na aula 3, antes de ouvir ela tocar o volume 1, né, as primeiras lições dadas para a professora anterior, eu trabalhei ritmo com ela, eu utilizei os sons do corpo e sons também de instrumentos musicais, como clavas, como pandeiro, e ela amou, né. Também eu falei da importância da prática musical que nós temos aí na página 21 do volume 1, né. Então nós começamos o quê? Aquelas liçõezinhas que ela tanto dizia que sabia, nós começamos primeiro fazendo leitura rítmica, batendo palma, Ótimo. com clavas, leitura métrica. Ela foi dando ali as lições, mas primeiro fazendo a prática musical como convém que faça cada organista. E eu finalizei a aula, né, com o apanhado dos assuntos dados nas aulas anteriores, através de joguinho no computador, e ela ficou em segundo lugar no ranking. Olha! Muito feliz com isso. As alunas, elas são muito competitivas, né? Principalmente adolescente. Então, tem aluna que não aceita perder, né? E quando ela vê que ela, ganhei, dá aquele ânimo, sabe? Então, se souber trabalhar isso, gente, ó, você tem uma ferramenta poderosa na sua mão.
Faz competição entre elas, em aulas em grupo. Até mesmo alunas que são individuais, marcam um dia para reunir todas as suas alunas, faz competição. Competição de teoria musical. Vamos lá, valendo, sei lá, faz um joguinho torta na cara, mas aí você adapta, né, obviamente, porque você tem ali, né, a ideia não é constrangê-las, mas sim dar um up. Gente, nós vamos fazer uma competição de teoria musical, e os assuntos vão ser até, sei lá, o item 5, você define qual que é o item 5, que serão os assuntos de notação musical, pauta, intervalo, síncopa, você define o que é. Então vamos lá. Time A e time B. Valendo, né? E a pessoa fica aqui, ó, com a mão atrás da orelha. Vamos lá. Valendo. Aí você pode falar, pergunta se o que é síncopa, ou você já dá meio que uma definição, né? Ou você dá dicas, por exemplo, né? Ou você pega uma figura e mostra, vai. Uma colcheia, uma semínima e uma colcheia. O que é isso? É uma figura de maior valor dentro de duas de menor valor ali, né? Tem a questão da deslocação ali, não sei como você explica síncopa, mas enfim, do deslocamento. E aí você mostra a figura, o que é isso aqui? Alguém sabe? Me explica com as suas palavras. Você inventa, você adapta. E a pessoa vai, bate na mesa, significa que ela vai responder. Time B, vamos lá. Acertou ou errou? Errou, paga um mico. Né, paga um mico, fica com uma bexiga pendurada aqui no pulso, põe um cabelo maluco, sabe? Existem sprays que as crianças utilizam no cabelo maluco. Eu descobri isso porque eu tenho 2 crianças pequenas, né? Então elas têm na fase do cabelo maluco. Você vai, joga o spray aqui assim, só pra deixar o cabelo colorido, depois lava, normal, sai normal, tá? Até se você passar a mão, ele sai na sua mão. Mas enfim, deixa a aula mais descontraída, inventa uma dinâmica diferente. Bora! E foi muito boa essa aula também. Quem fizer essa questão que eu acabei de explicar, da teoria, né, enfim, me marca num vídeo no Instagram, que eu dou as ideias pra vocês, mas eu quero ver vocês fazendo, tá? Quarta aula, nós começamos essa aula já na fase 3 do MSA. Ok. Ela já havia passado também com a professora, mas ela teve muita dificuldade na lição 2. E para ajudar ela a entender melhor, eu trabalhei com ela o Pozzoli. Trabalhamos palavras rítmicas. Pozzoli é vida. Deus, eu fiz esse curso com você, viu? Porque foi uma mão na roda. Ela conseguiu entender a lição, que passou bom. muito bem a lição. Depois a gente ter dado muito Pozzoli para ela. E ela ficou feliz também, eu também, né? E viu o resultado. E no volume 1, ela conseguiu ficar com mais desenvoltura as lições. Gente, o Pozzoli é vida. Meu curso do Pozzoli não tem pra ninguém. Maravilhoso. Inclusive, eu tenho umas vaguinhas em aberto, viu? Quem quiser fazer comigo será bem-vinda. Pedidas, né? E assim eu consegui sanar ali as dúvidas e as dificuldades que ela trouxe dos estudos anteriores. Ok. Em um mês de aula foi trabalhada a importância da postura, teoria, ritmo, entre outros, para a formação musical. Primeiros assuntos teóricos do volume 1. Falamos também de propriedades do som, claves, sol, dó e fá. Trabalhamos o lúdico, como jogos online, revisão de brincadeiras, atividades pedagógicas em EBA, atividades para fixação de assuntos, aprendizado leve, descontraído, Pozzoli. Né? Demos MSA, volume 1. Enfim, a aluna está motivada por ter aprendido e ter entendido os assuntos que antes eram complexos e difíceis para ela. Arrasou, Regina. Muito bem. É isso aí, tá vendo só, gente, como dá certo, né? Não tem como dar errado se você segue exatamente ali uma linha de raciocínio, se você tem um conhecimento a mais. Por isso, o professor precisa ter conhecimento a mais, para saber o que trabalhar com o aluno, para saber onde, né, e o que fazer com o aluno. Com a Alessandra também, ela já foi aluna da mentoria, né? Foi levantada para examinadora, já tive o prazer de conhecê-la pessoalmente também. Regina, que nós vimos na aula passada, já tive o prazer de conhecê-la pessoalmente também. O meu desejo é conhecer todos vocês pessoalmente, né, e dar aquele abraço. Quando tiverem oportunidade, venham me visitar, que serão bem-vindas. Mostra para nós, Ale. Olá. Olá. De Deus. Amém. Espero que todas estejam bem. Eu sou a Alessandra Clemente, sou escritora aqui da Zona Norte de São Paulo. Vou explicar um pouco sobre a estruturação do meu mapa da pobreza. Ok. Bom, eu fiz referente ao mês de setembro, são 4 aulas ao mês, porém 1 aula por semana. Certo. E o nível das minhas alunas, eu escolhi a parte de iniciação. Então, iniciantes, escolhi musicalização infantil. Ai, que top. A idade das crianças são 5 anos, são 4 crianças por aula e são de 30 a 40 minutos.
Ótimo. Então, para quem não trabalha com musicalização infantil ou não tem experiência com isso, já vou interromper a Alessandra aqui para explicar. Quando você vai trabalhar com musicalização infantil em grupo, o ideal, dependendo da idade da criança, é que vocês não tenham muitas crianças na mesma aula, tá? Por N motivos, né? Se você tá dando aula sozinha, porque geralmente musicalização infantil é interessante que você tenha um assistente para te ajudar, né? Mas se você tá dando aula sozinha, então escolha um número de alunos que você sabe que você vai dar conta, porque as crianças, é assim, a gente tem que ter um jogo de cintura e rebolar para conseguir ter a atenção delas ali, porque elas vão querer brincar e vai dispersar, aquela coisa toda. Então, ótimo, muito bem. E o que ela falou, 30, 40 minutos. Alguém pode até falar assim, nossa, mas só isso de aula? Com crianças nessa idade aqui, ou até mesmo mais novinhos, não rola você ficar 1 hora, 2 horas de aula. Então, é no máximo estourado o tempo que ela falou, 40 minutos, tá? Dependendo da criança, ela vai, por exemplo, querer mais, mas isso é muito raro, tá? Eu vou tomar aqui como exemplo a minha Sara, quando eu fazia musicalização infantil com ela, e ela tinha, na época, se não me falha a memória, uns 2 ou 2 anos e meio, ela chorava quando terminava a aula, e eu ficava 1 hora com ela. Tá, levando em consideração que era a mamãe que estava junto com ela, e na cabeça dela, ela não estava fazendo aula, ela estava brincando com a mamãe, né? Mas ela gostava. Mas isso são exceções, então você tem que conhecer o seu aluno e ver o que acontece. Continua, Lê. O meu objetivo geral de todas as aulas é desenvolver percepção rítmica, Percepção melódica, auditiva, expressiva por meio de atividades lúdicas da musicalização infantil. Certo. Sempre em todo o começo de cada aula eu sigo uma rotina. Eu começo com a música da acolhida, porque assim a criança já vai se soltando, já vai se aproximando quase das crianças. Nessa faixa de idade, 5 anos, os pais eles ficam na aula, mas eles não participam. Ótimo. Né? Eles só observam. Né? Porque essa idade, comigo aqui, eu já consigo ter um controle com as crianças. Por isso que só deixam 4 crianças por aula. Aí, tá vendo? Foi o que eu expliquei no início da nossa vídeo aqui, do nosso vídeo aula. Excelente. E não tem problema nenhum os pais estarem ali e olhando. É pra eles olharem mesmo, que o pai ele quer saber o que tá fazendo. Qual que é a finalidade disso? Será que não tá enrolando, meu filho? Os pais pensam dessa forma. Alguns, nem todos, tá? Então, excelente o que ela falou aqui. Pra mim conseguir ter o controle. Sim. Depois disso, a gente já faz a atividade proposta, que seria para essa aula, nessa semana. Né? Depois... Só interrompendo ela aqui mais um minutinho, né? E, professora, mas